Olá! Nesse vídeo, o foco são os resultados do primeiro trimestre de 2022 do plano mais maduro da Fundação, o Reg Replan, nas suas modalidades saudado e não saudado. Vamos apresentar o desempenho da carteira de investimentos, o equilíbrio técnico do plano e as estratégias adotadas no período, considerando o cenário econômico. Então vamos começar. E não esquece de deixar o seu comentário para a gente. Olá, agora a gente vai falar um pouco sobre os resultados específicos do Reg Replan, nosso maior plano de benefício, o plano de benefício que congrega, é o mais antigo dos planos de benefício. E ao falar do Reg Replan, a todo instante a gente vai estar trazendo uma abordagem da parcela saudada e também da parcela não saudada, que integram este mesmo plano, um único plano para fins de registro de contabilidade, para fins de registro no Cadastro Nacional de Plano de Benefícios dentro da Previc. Então a gente traz o resultado, voltando aqui a falar desse superávit que a gente conseguiu ter em termos de resultado de investimento no primeiro trimestre de 2022. É um superávit dentro do plano de benefícios que ajuda a recomposição daquela situação patrimonial identificada com o fechamento do exercício de 2021, é um resultado positivo em que a gente vê na parcela não saudada uma representação ainda mais significativa em decorrência da combinação dos fatores que a gente menciona sempre, que é o ajuste do plano de benefícios para a adequação da CGPA 25, combinado com o retorno de investimentos no trimestre. O retorno em termos de rentabilidade foi da ordem de quase 6,9%, 6,89% mais especificamente neste primeiro trimestre de 2022, o que fez com que os recursos garantidores tivessem esse incremento, saindo de 6,3 bilhões para 6,65 bilhões no trimestre e trazendo então o superávit acumulado para o trimestre da ordem de aproximadamente 1,38 bilhões de reais no primeiro trimestre. O plano já é maduro, é um plano que tem a maior parte do nosso grupo de pessoas com pagamento de benefícios, são 4.159 aposentados, com 549 pensionistas e pouco mais de 1.000 participantes ainda em atividade. Este plano já paga benefício, o valor médio de benefício que ele paga hoje, na posição do primeiro trimestre de 22, é de pouco mais de R$ 6.600 em média de pagamento de benefício que a gente tem na Fundação, no plano, especificamente no não saudado. Passando para o plano de benefício, a parte saudada do plano de benefício, a gente tem um quadro em que a rentabilidade é muito próxima da identificada também na parcela não saudada. Por que muito próximo? Porque é uma carteira de investimento muito parecida, são planos que têm características semelhantes e que é o mesmo plano de benefício, como a gente sempre diz, dividido em duas massas, em dois grupos, um que optou por saldamento e outro que não optou pelo saldamento. Rentabilidade então muito próxima, na ordem de 6,84% no trimestre, o que faz com que os recursos garantidores saiam de 52.720 para algo próximo de 55,5 bi neste trimestre, na posição 31 de março de 2022. Também em termos de grupo, você vê que o valor de benefício médio é um pouco maior do que o valor de benefício médio dentro do não saudado, está na ordem de R$ 7.700, um pouco mais que isso. O grupo é um pouco maior também, ou significativamente maior do que o grupo do não saudado. Nós temos aqui quase 40 mil aposentados e pouco mais de 6.100 pensionistas desse grupo, e temos também ainda um conjunto de pessoas, quase 9.000 pessoas que ainda está em atividade, que ainda está exercendo as suas atribuições dentro da Caixa com o seu vínculo preservado no plano de benefício. O superávit dentro do Reg Replan, na parcela saudada, foi de pouco mais de 770 milhões de reais neste primeiro trimestre de 2022. É um superávit que traz, então, melhor condição para o plano de benefícios, como a gente tem dito. Aqui a gente traz uma comparação, ou melhor dizendo, uma evolução dos recursos garantidores desses dois planos de benefício. A gente colocou como corte temporal 2016 e desde 2016 a gente vê um crescimento em termos de recursos garantidores da parcela saudada de pouco mais de 37% no acumulado e na parcela não saudada de pouco mais de 48% também no acumulado desde 2016,
chegando até o primeiro trimestre de 2022. A parcela saldada com um pouco mais de 55 bilhões de reais em termos de recursos garantidores e a parcela não saldada com um pouco mais de 6.600 de recursos garantidores. Trazendo o comparativo, os dois referenciais principais que a gente trabalha sempre são o CDI e também a meta atuarial. A meta atuarial do período ficou em 4,56%, lembrando, a meta atuarial é 4,5% ao ano, mais a variação do INPC. Essa é a meta atuarial do Reg Replan para as duas massas, para os dois grupos, o grupo do saldado e também o do não saldado. E o resultado alcançado no Reg Replan, parcela saldada, está acima da meta atuarial. O nosso resultado foi de 6,84%, no caso do não saldado de 6,89% para o período que é o primeiro trimestre de 2022. O CDI neste período foi de pouco mais de 2,4% no trimestre, o que mostra que os resultados foram bons resultados para os planos de benefício. E abrindo um pouco esse resultado, a gente traz como destaque, o destaque principal no trimestre foi o resultado da carteira de renda variável. A carteira de renda variável dentro desse plano teve um crescimento significativo, cresceu mais de 15,4% num dos grupos e o crescimento dessa carteira de renda variável foi a maior contribuição para o resultado acumulado no período. No caso do saldado foi de 15,4%, a carteira de renda variável. No caso do não saldado, de 14,69% no período. Isso faz com que a gente tenha alcançado este resultado, basicamente por isso. Quando a gente olha as outras carteiras, os outros segmentos de investimento, a gente vê resultados um pouco menores, alguns deles até abaixo do que é a meta atuarial do período de 4,56. Um dos exemplos que a gente traz, e é um tema que está sempre em discussão, em debate, em especial com os participantes assistidos, a gente observa que no primeiro trimestre a carteira imobiliária da Fundação teve um resultado bem aquém do que é a meta atuarial e isso é o que faz com que a gente tenha uma maior preocupação e um maior envolvimento na gestão dessa carteira, de modo que ela possa performar melhor, trazendo resultados para a Fundação, contribuindo para o alcance dos resultados da Fundação em busca do reequilíbrio dos planos, aqueles que estão ainda numa situação de necessidade. Aqui também a gente vê na operação com participantes que o resultado do trimestre também foi um resultado na parte de empréstimos abaixo do que foi a meta atuarial, mas o ajuste aqui é basicamente decorrente de um delay que existe na utilização do índice de preço, do INPC, para efeito de reajuste das parcelas. É basicamente esse o diagnóstico que a gente tem para que a carteira de operações com participantes tenha performado no trimestre abaixo da meta atuarial. Trazendo então o resultado consolidado, como que isso contribui para efeito de mitigação do resultado consolidado, a gente vem sempre fazendo aquela abordagem do equilíbrio técnico ajustado. O equilíbrio técnico ajustado é o que é considerado para efeito de distribuição de superávit ou para efeito de equacionamento de déficits dentro de um plano de previdência complementar fechado. Então, no ajuste técnico ajustado, a gente tem que o Reg Replan, a parcela saldada, fica ainda com um saldo negativo de 1.700 bi, um pouco mais de 1.700 bi, e a parte saldada tem uma inversão e ela vira positivo de pouco mais de 69 milhões de reais em razão da combinação, como dissemos, do resultado do trimestre com a redução de passivo decorrente da mudança de regulamento que ocorreu neste primeiro trimestre. A parcela não saldada teve esta mudança. E aí a gente costuma trazer também para a transparência, porque é objeto de preocupação de um conjunto de pessoas vinculadas a esses planos, aquela linha de verificação com relação a equacionamento ou distribuição de superávites. E aqui a gente tem esse retrato em que mostra a situação do Reg Replan não saldado de inversão, ou seja, de ficar no azul, como a gente chama. Aí você tem uma situação em que você tem agora um resultado positivo após a utilização do ajuste de precificação, o equilíbrio técnico ajustado fica positivo no caso do Reg Replan não saldado. No caso do Reg Replan saldado, o ajuste ele contribui para reduzir o equilíbrio técnico ajustado dentro do período, o que faz com que a gente se distancie ainda mais de uma eventual necessidade de equacionamento. Obviamente, não é este o nosso referencial, o referencial é ter
uma rentabilidade maior, de modo a o resultado positivo contribuir para o equacionamento de déficits passados e com essa contribuição a gente possa ter uma situação mais tranquila para os planos de benefícios, mais tranquila para cada participante assistido dentro da nossa fundação. Esses, então, os resultados do Reg Replan, e todos os detalhes, todas as informações detalhadas estão disponíveis dentro do portal de cada um dos nossos participantes. Assistidos pode ir lá, enxergar, observar, além de renovar aqui o convite para a interação com os canais de comunicação da FUNCEF, para dúvidas, para esclarecimentos e todas as informações que cada um entenda necessário compartilhar e que se entenda necessário obter da Fundação. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Olá, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a carteira de investimentos, mais especificamente do Reg Replan, e trazer alguns pontos relevantes que aconteceram no primeiro trimestre de 2022. Em relação à carteira do Reg Replan, o que a gente observa? Isso é muito importante. Cada vez maior a participação da fatia de títulos públicos federais de renda fixa na carteira. Então a gente já tem renda fixa compondo 59% do não saudado, 59,5% do saudado. A participação de renda variável, ela cai um pouquinho, eu vou explicar por que a seguir. E nós ainda temos, uma carteira de imóveis muito relevantes, tem sido feito um trabalho de alienar, de vender esses imóveis, justamente para trazer para classes de ativos que têm performado melhor, principalmente título público federal. E nós temos também ainda um legado antigo de participações em empresas não listadas, que a gente chama de renda variável não líquida ou ilíquida, e também a nossa classe de operações com participantes. O que foi destaque nessas carteiras aqui no primeiro trimestre? Primeiro, a gente continua com a estratégia de aumentar a carteira de renda fixa, só que a gente implantou também agora uma estratégia de renda fixa a mercado. O que significa? A gente comprava muita renda fixa na curva, que são títulos que a gente vai obrigatoriamente levar ao vencimento. A gente compra para 15, 10, 20 anos e leva esses títulos ao vencimento. Agora nós compramos uma carteira mais curta, principalmente títulos até 5 anos, visando ganhar com a volatilidade da taxa de juros e principalmente prover liquidez para eventual reinvestimento em renda variável. A gente vendeu renda variável, quer dizer, aqui no primeiro bloco, a gente aproveitou a alta da Bolsa para vender boa parte da nossa posição de renda variável e com essa venda a gente comprou mais títulos públicos na curva também, para preservar o resultado, visando preservar o resultado e reduzir a volatilidade da nossa carteira, mas também compôs essa estratégia de títulos a mercado. A venda de alguns ativos, principalmente alguns ativos de renda variável específicos ou mesmo da nossa carteira imobiliária, a gente tem aproveitado essas vendas para aumentar nossa carteira de título público federal na curva. Essa carteira, vocês viram falar um pouquinho do REB, do novo plano, é a carteira que traz muita estabilidade para o resultado. Ela não traz ganhos muito altos acima do atuarial, ela fica levemente acima do atuarial, mas ela traz uma constância para o resultado. Então, sempre que a renda variável performa bem, a gente pega parte dessa renda variável, vende e compra esses títulos de longo prazo para garantir perenidade para esse ganho. E um trabalho muito importante que foi feito também, a gente tem intensificado a nossa estratégia de escolha de algumas ações específicas para buscar uma performance acima do mercado. Isso se mostrou acertado no primeiro trimestre. A nossa carteira de escolha de ações, a gente tem uma carteira em que a gente segue um índice de mercado, que é o IBX, e uma carteira que a gente
escolhe ações. A nossa carteira de escolha de ações, ela performou acima do índice. Esses foram os principais destaques em relação à carteira do Reg Replan. Muito obrigado, gente. Terminamos aqui a apresentação dos resultados do primeiro trimestre do Reg Replan. Se você gostou desse formato de apresentação, deixa pra gente os seus comentários, dúvidas ou sugestões. Muito obrigada e até a próxima!